Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso projeto Mulheres pelo Mundo e hoje eu tenho a honra de receber a minha amiga, que é a Mariana, Mari para os íntimos. E ela é brasileira, saiu daqui do país para estudar na Dinamarca e até então ela não voltou. E a gente vai bater esse papo para ela compartilhar um pouco da experiência dela, como é viver fora do Brasil, quais são as diferenças, se ela sente falta de alguma coisa daqui, além do feijão e da família. Mari, brigadão por ter aceitado o meu convite. Estou muito honrada de poder você compartilhar um pouco a sua experiência, enfim, dar voz para essas mulheres que estão espalhadas aí pelo mundo. E se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre o que você está fazendo aí na Dinamarca, além de estudar, enfim. Olá todo mundo. Obrigada, Pri, pelo convite, muito legal a iniciativa e o projeto. Então é isso, meu nome é Mariana, eu moro fora do Brasil há 4 anos, quase, e na verdade, inicialmente eu fui para a Dinamarca e hoje em dia eu moro na Holanda. Para você ver como é que eu estudei, né? Mas são, assim, existem algumas similaridades entre os dois países, eu não vou mentir, assim. Mas principalmente saindo do Brasil e vindo para o norte da Europa, você realmente consegue ver algumas similaridades, passando esse primeiro ano que eu passei na Dinamarca, quando eu saí do Brasil, e depois vindo aqui para a Holanda, né? Eu acho que foi quase que um treinamento para vir para cá. Porque, por exemplo, na Dinamarca as pessoas andam muito de bike, aqui as pessoas andam muito de bike. Na Dinamarca é frio, venta, escuro, algumas características que são bem parecidas dessa região aqui do norte da Europa, assim. Mas é isso, eu tô aqui há 4 anos quase aqui na Europa. Vim inicialmente realmente para estudar nos primeiros 2 anos e aí depois acabei ficando, trabalhando, namorando e sigo por aqui. Para quem não sabe, gente, a Mari, ela é baiana, né? Maravilhosa. Conheci no Rio de Janeiro, então ela é um pouco carioca também. E ela sempre teve o perfil de morar fora do Brasil, né? A gente sempre brincava quando a gente estava juntos de que você não tinha perfil brasileiro, né? Você queria, tinha mais o jeito, enfim. Acho que por você também ter estudado, né, novinha, ter tido essa oportunidade, né, de ter estudado fora, então a gente até brincava com isso. Entre essa sua experiência toda, qual foi a diferença, além de clima, né? Você como mulher, né? Porque a gente sabe as deficiências que a gente tem dentro do Brasil, a gente sabe que algumas coisas há uma qualidade, mas qual foi a diferença assim mais gritante que você teve como mulher, tanto na Dinamarca e agora na Holanda, assim, que você virou e falou assim, caramba, isso no Brasil é diferente. Existem algumas diferenças, assim, eu acho que o principal, e talvez seja algo que seja mencionado com frequência, talvez, a Europa, mas realmente, principalmente no norte da Europa, porque também é muito diferente, talvez, de outros países que eu não tenha tido muito contato, a segurança é algo que realmente faz muita diferença, né. Então você andar na rua, de noite, sem ter aquela preocupação, principalmente sendo mulher, de que algo possa acontecer com você, saindo, sei lá, mesmo se você tiver com um grupo de amigas, você saber que você está segura. Claro, existem bairros, mesmo aqui, existem áreas ou lugares, enfim, que você talvez tenha que evitar um pouco em certos horários, mas, em geral, você se sente muito seguro, assim, andando na rua. E isso é bem legal, assim. E eu acho que também, no geral, a claro que ainda não é ideal, mas eu acho que aqui a igualdade de gênero é algo bem legal, assim, também, que você vê, eh, no ambiente de trabalho, você vê mais mulheres em posição de liderança, e também nas dinâmicas familiares, assim, por exemplo, eu eu moro perto de um parque, se eu vou ao parque de tarde, por exemplo, na época do Covid, eu ia ao parque de tarde e eu via
pais andando com bebê, grupos de pais andando com os bebês nos carrinhos pelo parque, pais do sexo masculino, no caso. Aham. Mas eu acho que aqui tem mais essa. E claro, vai de família em família, tanto aqui quanto no Brasil, mas você vê mais essa divisão de tarefas entre os casais, principalmente em relação a cuidar das crianças, ou até no ambiente de trabalho, questão de licença maternidade, licença paternidade. Então, acho que principalmente na maternidade, que é um período, né, tão sensível e tão importante para as mulheres e para as famílias, eu acho que aqui é muito legal, assim, ver mais, mais na cara, mais na rua, Uhum. esse tipo de dinâmica, assim, acho que é bem legal. Entendi. E quando você saiu, né? Você até relatou um pouco das dificuldades em relação a clima, adaptação, né? É, você teve um choque muito cultural quando você foi para a Dinamarca, agora na Holanda, você como brasileira, por mais que você tenha o seu inglês super, hiper, mega desenvolvido, você ainda teve aquela questão de tipo, opa, peraí, aqui eu posso até aqui, aqui eu posso ir até um pouco mais longe, né? Mesmo com essa liberdade que você relatou aqui pra gente, você ainda sentiu por você ser estrangeira, não só por você ser mulher, mas assim, você como estrangeira. Não acho que em qualquer cultura, assim, quando você sai da sua cultura e você vai ao encontro de outras pessoas, sempre tem um pouco de choque, assim, principalmente se você sai do seu lugar e vai para um outro Aham. país. Então, acho que o primeiro na Dinamarca são mais as dinâmicas assim sociais, de amizade, de algo que é muito particular, assim, eu acho, de cada país. Acho que o humor também é algo muito estranho, tipo, quando você vai conhecer outras pessoas ou às vezes você ouve alguém fazendo uma piada que para você seria algo tipo, nossa, que não tem nada a ver, não é nem engraçado, ou Aham. sabe, esse tipo, nossa, ok. Ou como as pessoas, por exemplo, quando eu estava na Dinamarca, eu também era uma vida mais universitária, assim, porque eu morava num dormitório da universidade. Então tinham muitas dinâmicas de estudantes, por exemplo, de trotes e etc. E eu acho que na Dinamarca, especialmente, eles têm muito mais. Eles são mais. Não tem tanta coisa com o corpo, assim, eles são muito Ah, livres, assim. Então, por exemplo, tem um trote, todo mundo sai correndo pelado pela universidade. Então é isso, realmente, assim, são coisas que você, como brasileiro, você fica, nossa, isso é muito estranho. E aí, ao aham. mesmo tempo, aqui tem essa visão, mas no Brasil não tem carnaval, todo mundo não anda de biquíni, como assim você acha que isso é estranho? Por exemplo, ir para uma sauna e tá todo mundo nu. Então, essa liberdade, assim, no corpo, principalmente no Brasil, que a gente fala que é um país também mais aberto em relação a essas coisas, e aí você vê que realmente, tipo, não, a gente tem, né, o nosso espaço em relação a certas coisas. Aham. E já outras, a gente vê que eles também são muito mais fechados, ou em relação a gostos musicais, a tantas coisas que para a gente não tem, tá sempre dançando, sempre falando, ou Aham. falando alto, e para eles é mais reservado em certos momentos, assim, e isso é algo que eu observo aqui na Holanda também, É, que é né? bem diferente, assim, costumes diferentes, né? Você Aham. se acostuma, assim, quando tem um aniversário, não é que nem no Brasil. Aqui no Brasil sempre tem bastante comida, bastante coisa. Aqui é uma bebidinha, dois queijinhos, dois pedacinhos de biscoito. Imagino. São diferentes, mas que aos poucos você vai se acostumando. Entendi. Você disse, você até comentou um pouco, né? Porque você já teve experiência, né, de trabalho aqui no Brasil. Atualmente você também trabalha. Você chegou a trabalhar na Dinamarca também, né? Trabalhei. Então, você até citou algumas aqui, né, em relação aos pais, né? Tipo, ter mulheres em posições de liderança.
O que mais que você, assim, percebeu nessas duas experiências que você teve fora do Brasil? Você teve dificuldade de conseguir se inserir no mercado de trabalho? Tem um certo preconceito por você ser estrangeira? Ou não, foi tranquilo e algumas coisas até te chocaram por serem um pouco mais desenvolvidas? Ou aqui mesmo no Brasil você fala assim, e lá no Brasil tem, aqui não tem, né? Que existe também, né? Não é Aham. só que é melhor, no Brasil também tem algumas coisas que são melhores, né? E aí, se você puder falar um pouquinho o que que você, assim, as coisas que você consegue lembrar também, tá, amiga? Pelo amor de Deus, não precisa você ficar. Não, eu fiz uma pequena lista aqui. Já vem com a lista pronta. Então, eu tive experiências bem diferentes, talvez seja até interessante de compartilhar, assim. Quando Uhum. eu cheguei na Dinamarca, eu era estudante e tanto na Dinamarca quanto aqui, quanto em outros países da Europa, a questão de visto, se você não tem um passaporte europeu, não é tão fácil. Então, esse é um empecilho para começar. Se você vem como estudante com passaporte brasileiro, dependendo do país, e cada país tem uma regra diferente, apesar de todos aqui estarem na União Europeia, os aqui por perto. Então, por exemplo, na Dinamarca, eu só poderia trabalhar, enquanto estudante, eu só poderia trabalhar um certo número de horas por semana, por exemplo. Entendi. Ou, sei lá, não, eram 3 horas por dia enquanto eu estava estudando, e nas férias eu poderia trabalhar o quanto eu quisesse. Mas aí, claro, tinha a barreira da língua, é uma língua muito diferente, o dinamarquês, e assim, você como estudante, não sendo um trabalho da sua área, as opções não são muitas, assim. Então, Uhum. realmente, são trabalhos de faxina, de trabalhar em restaurante, de trabalhar enfim, com trabalhos mais manuais, do que trabalhar realmente na sua área. E foi algo que eu tive experiência na Dinamarca, enquanto estudante, e para mim foi uma experiência muito interessante também, porque era algo que eu não tinha contato no Brasil, algo que não, eu nunca tinha feito assim, faxina como uma maneira de ganhar dinheiro, além de faxinar a minha casa, o meu quarto. Então, estando lá, eu trabalhei num bar, literalmente faxinando. Era de manhã cedo, tipo 5 horas da manhã, você chegava, limpava tudo, no sábado de manhã. E isso aí, vida que segue, experiência, sabe? Não, nada que te desmoralize ou que Uhum. tire o seu valor, assim, sabe? Porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso até hoje e falam, não, tô na Europa, vida de princesa, assim. Realmente Entendi. existem muitas pessoas em situação assim, que trabalham e você consegue ganhar um bom dinheiro. Eu, na Dinamarca, trabalhei faxinando esse bar, acho que uns 6 meses. E, ao mesmo tempo, trabalhava num food truck também. Meu. Trabalhava no food truck e fiz um dinheiro, assim, que me levou pelos próximos 6, 7 meses. Eu consegui, quando me mudei para a Holanda, consegui viver tranquilamente, sem me preocupar, porque Uhum. realmente é um país que paga bem, assim, me pagava por hora mais do que eu ganhava no Brasil como jornalista, por exemplo. Entendi. Então, realmente faz diferença. Já aqui na Holanda, também existe, claro, um empecilho do visto, não sendo europeu, assim, e, primeiramente, quando eu terminei o mestrado que eu vim fazer, Uhum. eu consegui um trabalho logo na universidade, dando aula, que foi muito bom, assim, era algo que eu não esperava, principalmente durante a época do Covid, e, e que foi muito interessante, era algo que eu não tinha experiência. E hoje, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu consegui esse trabalho que eu tô hoje, que é na área de comunicação, empresa multinacional, que é bem legal também. Olha que legal. E é isso, esse é o meio que o background, assim, mas eu Aham. acho que dentro dessas experiências, assim, a questão da língua, eu sei que realmente pode ser algo muito difícil, enfim, mas talvez porque eu tive esse privilégio de já ter tido experiências mais internacionais e não tenho problema em falar inglês, enfim, falo com bastante naturalidade.
isso não foi um problema, assim. Mas eu acho que realmente o problema aqui, mais do que passar por algum tipo de preconceito durante a seleção por ser brasileira, é mais uma Uhum. questão de visto mesmo. Por exemplo, aqui na Holanda, você tem que achar uma empresa que te patrocine para você conseguir o visto de trabalho. Entendi. Tipo, ela fica meio que responsável por você, né? Exato. Ou, enfim, ou então você volta para casa. Então, então tinha o visto de estudante, depois o visto de trabalho por um outro emprego, e agora pelo Uhum. emprego que eu tô agora. Mas não são todas as empresas que podem te patrocinar. Existem N, eh, N coisas que eles têm que Uhum. preencher requisitos para estarem dentro dessa lista. Tipo, tem que ter mais de 200 funcionários. Então, tem que ser empresas de grande porte, assim, para poder Entendi. ter esse privilégio. Uhum. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar numa empresa pequena, numa startup, alguma coisa assim, isso não seria possível, porque não é uma empresa que pode me patrocinar. Então, Entendi. você tem que aplicar para empresas grandes, que Aham. você já sabe que, por exemplo, aqui o governo daqui tem uma lista oficial de empresas que são Ah, autorizadas a patrocinar. entendi. Então, você já olha lá, se você manda o seu currículo, você já vai na lista ver se eles podem te patrocinar. E mesmo essas empresas, ainda assim, preferem contratar pessoas europeias que não precisam passar por todo o processo de visto, de papelada, que pode demorar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, do que contratar um estrangeiro que precise de tudo isso e ainda é ligada legalmente ainda mais forte do que um europeu, por exemplo. Então, Entendi. acho que esse é o maior Desafio, né? desafio. Última pergunta, o que você mais sente falta do Brasil, assim? Óbvio que você já pode meter o clichê, né? Que é a comida, a família. Mas além disso, alguma coisa da sua rotina que você vê que aí você às vezes olha e fala, caramba, isso aí eu sinto falta do Brasil. Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente, além do que, no óbvio, uma pessoa tá morando, né, gente, há 4 anos fora, é óbvio que ela sente falta da família, da comida, porque isso aí deve ser um choque, né, pra você. Imagina comer linguiça todo dia, tô zoando. Queria, inclusive, aqui linguiça é bem caro. Olha, realmente são as coisas que eu mais sinto falta, família e comida. É, né? Eu imaginei. Acho que talvez ser um pouco mais espontâneo, assim, talvez. Eu acho que aqui, o que também é bom, mas que às vezes você meio que esquece, você meio que entra numa rotina e tudo é muito planejado. Então, se você vai sair com um amigo, ou você sair para almoçar com um amigo, assim, você tem que marcar 3 semanas, 1 mês antes, Imagina só. para acontecer. Você fala, você não quer, sei lá, vamos nos encontrar esse final de semana. Esse final de semana eu não posso, no próximo tem outra coisa, no outro, não. Daqui a 1 mês eu posso. Sábado, daqui a 1 mês você consegue? Aí eu, Meu, então tem muito disso, assim. Então, às vezes, sei lá, você tá no trabalho, as pessoas perguntam, quais são os seus planos para o final de semana? E aí todo mundo tem todos os planos já. Eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E às vezes falo, tipo, não tenho plano nenhum, vou acordar e vou ver o que vai acontecer. Para onde o vento vai me levar. E o que é diferente. Obviamente, existem pessoas organizadas e que planejam em todos os lugares, não estou falando que é algo assim, mas realmente aqui é aham. uma coisa que é muito mais forte, que ajuda, obviamente, principalmente no ambiente de trabalho, enfim, Sim. mas nessas relações mais sociais, principalmente se você não conhece muita gente, se você é nova no país, é um pouco diferente, assim, e aí faz falta e faz você sentir mais falta de casa. Mari, obrigada. É um papo super rapidinho, porque eu sei que você acabou de chegar do trabalho e aqui onde eu estou tá tendo uma obra maravilhosa e a gente tem essa trilha sonora aqui no vídeo, Ah, mas dá nem pra ouvir, tá ótimo. coisas que acontecem quem faz tudo online, né? Mas brigadão mesmo. Pois é, brigadão mesmo.
Aguardo você aqui no Brasil quando a nossa agenda resolver bater, né? Vamos Tem combinar. que planejar um Pois mês, 2 é. meses, 3 Tá meses. igual a Holanda, tipo, ano que vem, o que que você vai fazer? Já deixa lá marcado. Gente, essa é a Mari. Acompanhe, vou deixar aqui também, se você quiser, o seu Instagram. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.